basicamente, o método das forças e o método dos deslocamentos, que é o foco, basicamente, da nossa disciplina. Certo? Claro, se vocês olharem o material, tem alguns conceitos iniciais, certo? Mas o foco é método das forças e método de deslocamento. Tá? Bom, o que é que eu vou querer, basicamente, o que é que vocês vão precisar para ter um bom desempenho nessa disciplina? Saber traçar diagrama no momento fletor. Saber direitinho. Mas o pessoal que já é campeão, já é de boa isso? Então a gente já tem 80% andado. Certo? Por quê? Porque... Então, perfeito. Porque apesar da gente estudar estrutura hiperestática, a gente vai estar sempre recorrendo a estruturas isostáticas. Porque no método, transforma a estrutura isostática para depois fazer uma análise dela como hiperestática. Certo? Então sempre vamos precisar de estruturas isostáticas. Aí a primeira coisa que eu quero saber de vocês é: tem alguma dificuldade na questão de realizar diagrama no momento fletor? Ou é pra... Vocês querem, a gente faz uma coisa rapidamente e já entra, porque eu quero, por exemplo, como os nossos encontros vão ser poucos, eu quero otimizar da melhor forma isso. O que é que eu quero com isso? Vocês estão estudando material, vão chegar aqui, a gente vai ver quais são as maiores dúvidas e vamos tentar fazer tarefas em grupo aqui dentro, porque o aprendizado é maior. A gente lembra, por exemplo, quando vocês virem isso aqui, como uma barra se deforma, vocês não vão esquecer mais, que a gente vai precisar de conhecer como uma barra se deforma, certo? Então, daqui a pouco eu vou dividir em grupos e a gente vai idealizar alguns comportamentos para aqui, para o leque da engenharia, certo? Bom, então vamos fazer uma revisão rápida aqui do diagrama no momento fletor. Bom, a metodologia de avaliação é aquela mesmo, vocês já sabem, né? Eu não coloquei a lista, eu vou colocar provavelmente segunda-feira, certo? A nossa lista de exercício. E aí, vou pedir para vocês que vão... Já tem alguns vídeos de exercício, vou colocar o primeiro essa semana, resolvendo o exercício, certo? Então, queria que vocês fossem tirando dúvida lá naquele fórum, qualquer dificuldade, coloque lá, porque a gente vai tentar resolver da melhor maneira, ok? Então vamos lá, imagine que a gente tem aqui esse pórtico aqui, né? Esse pórtico é o quê? Tá, eu consigo resolver por aquelas todas as equações que a gente conhece. Somatório de fx igual a zero, somatório de fy igual a zero, somatório de momento em z igual a zero. Ou seja, são as minhas condições de equilíbrio, né? Então vamos lá, eu tenho três equações, tenho uma reação que eu vou chamar aqui de A, aqui de B. Então, RA, RB, HA, HB. 4 reações e 3 incógnitas. E aí, o que é que vocês acham? Eu consigo resolver? Não. Isso se trata de uma estrutura hiperestática. Porque, veja, eu não consigo resolver só com isso, tá? Mas, como a gente combinou de revisar uma estrutura isostática, eu vou colocar aqui uma rótula. E aí a gente ganha o quê? Uma equação de momento, ou seja, o momento na rótula, é zero, certo? E aí o que passa a ter? 4 equações para 4 reações. Então eu consigo determinar perfeitamente, concorda? Para melhorar a revisão, eu vou colocar uma carga aqui no meio. Certo? Bom, então o que acontece aqui? Eu tenho uma rótula, tenho um pórtico, vamos tentar agora revisar. Primeira coisa que eu tenho em mente, como é que eu faço isso? Eu tenho que calcular as reações de apoio, né?
Para eu poder fazer os diagramas, eu preciso da reação de apoio, né? Então vamos lá. Se eu fizer, por exemplo, o que é que eu uso primeiro? Qual a melhor equação para usar primeiro? Que eu posso usar qualquer ordem, né? Mas qual seria uma coisa que já facilita minha vida? Para evitar tantas contas. Se eu fizer, por exemplo, o somatório de fx igual a 0, eu vou ficar o seguinte: HA mais 2 menos HB é igual a 0. Não me diz nada, né? Fico em função. Se eu fizer somatório de momento em A igual a 0, eu vou ter RB vezes essa distância, eu já encontro RB, né? Porque HB, nem HA, nem RA fazem momento no ponto A, concorda? Bom dia. Concorda? É uma para eu começar, porque evita tanto trabalho. Quer ver outra situação que evita trabalho? Momento na rótula igual a 0, olhando por esse lado. E por que eu posso dizer isso, olhando por esse lado? Vamos lá. Por quê? A estrutura está em quê? Tem que estar em equilíbrio, concorda? Então, tanto faz eu olhar para um lado ou olhar para o outro. É como se eu desse um corte aqui e olhasse para esse ou para esse. Exato. Porque a estrutura está em equilíbrio. Então, o que é que eu vou escolher? Qual é o meu critério para escolher? O lado mais fácil. Oi? O lado. Exato. Por exemplo, se eu fizer momento na rótula igual a 0 olhando por esse lado de cá, a única coisa que vai fazer momento, ó, é o HA. Então, eu já encontro ele de cara, concorda? Sim? Então, vamos lá. Momento na rótula igual a 0. Eu vou ter... Quem lembra da convenção do momento vetor? Tá todo mundo com sono ainda, eu estou percebendo. A convenção, você fala a fórmula? A convenção positivo e negativo. Carinha triste, negativo, carinha feliz, positivo. Né? Então, menos HA vezes 3, não é isso? Menos 2 vezes 1,5, tudo isso igual a 0. Concorda? Veja, eu estou olhando só para cá. É como se meu olhar estivesse aqui dentro do ponto. Ok? Então, eu vou ter o seguinte, que o meu HA é igual a 3 sobre 3 menos, né? É isso? Então, HA é igual a menos 1. Isso quer me dizer o quê? Que eu tinha adotado para esse lado, mas na verdade, ó, ele é para lá. Certo? Então, eu vou apagar isso aqui, já vou colocar ele como certo e apago aqui o sinal de menos 1, tá? Professor, eu sempre faço isso? Não. Você pode deixar o menos 1 e sair carregando, sempre o menos. Eu prefiro apagar e botar no sentido certo, para eu para eu evitar de estar errando, esquecer do sinal. Certo? Então eu apago, boto no sentido certo e deixo 1. Ok? Dúvidas até aí? Não. É Tiago, né? E aí, Tiago? Você está olhando assim? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá todo mundo tranquilo com isso aí? Bom, agora eu já posso fazer somatório de fx igual a 0, já? Já conheço HA, HB, fazendo a equação. Vou só marcar aqui que a gente já usou, tá? Então, o somatório de fx igual a 0, eu vou ter o seguinte: menos HA mais 2 menos HB, tudo isso tem que ser igual a 0. Certo? Então, eu tenho, quanto foi meu HA? 1. Vejam que eu estou só usando 1 agora, tá? 1 mais 2 é igual a HB. Não é isso? E aí? HB é igual a quanto? 1 deveria ser negativo, não? Perfeito, agora vai. Agora vai ser 1, não é isso? Tá acordado? Então, HB estava no sentido correto do HA, né? Certinho? Alguma dificuldade, pessoal? Aí, se tiver, podem perguntar. Como é que de óculos de mamãe eu esqueci? Não. Sim, mas eu lhe conheço também. Elismar, alguma dúvida? Não. Tranquilo? Esse não foi tão assim? Não. Não mesmo? Então vamos lá. Agora, se eu fizer somatório de fx de momento em z igual a 0, eu vou ter o seguinte. Vou fazer aqui no ponto A, tá?
e adotar o sentido anti-horário como positivo. Tá? Então eu vou ter o seguinte: RB vezes 2, né? Ó, meu ponto E aqui, ele vai girar no sentido como eu adotei como positivo. Vezes 2, né? Menos 2 que multiplica 2 vezes 1. Oi? Eu estou fazendo aqui no momento 1 no ponto A. Escreveu A, mandado no É momento em Z, porque é o seguinte, ó. Z. Eu tenho. Lá tá longe de chegar. Não, beleza. Beleza? Bom, então eu tenho RB vezes 2, né? Isso, positivo. Menos 2 que multiplica 2 é a resultante do trechinho distribuído, vezes a distância da linha de ação da força ao meu ponto. A linha de ação da força é como se fosse no meio, né? Então, 2 vezes 2 vezes 1. Certo? Vezes 1. Menos 2 vezes 1,5, né? Tudo isso tem que dar igual a 0. Então, meu RB vai ser igual 3 mais 4, 7 sobre 2, que é igual a 3,5. Não é isso? Então, RB 3,5. O que é que está faltando agora? Somatório de FY igual a 0, né? Eu vou ter RA mais RB menos 4, certo? Tudo isso tem que dar igual a 0. Mais alguma coisa? Não, né? Então eu vou ter que meu RA vai ser igual a 4 menos RB. Portanto, igual a 0,5 kN. Certo? Alguma pergunta aí, pessoal? Nenhuma? Tudo certinho? Podemos dar continuidade? Então, copiem aí que eu vou já arrumando aqui pra gente fazer os diagramas. Quando terminarem, me avisa, tá? Essa aula vai até que horas? 10. Você vai disponibilizar lá no Flex? É o do Luiz Fernando Marcos. Tem na biblioteca? Tem. É o mesmo cara que desenvolveu o F-Tool, certo? Todo mundo já usou o F-Tool? É um software que vai ajudar muito você na disciplina, certo? Então eu gosto muito de usar ele, porque ele tem uma didática bacana e está sempre em contato com o F-Tool. Tem que instalar de novo. Certo? Ah, sim. E ele, o que acontece? Ela está dando uma relembrada. É um livro propriamente para essa disciplina, certo? Tem todo o conteúdo dela. Tá? É um livro completo. É um livro completo. Bom, em geral esse livro tem o seguinte, então, basicamente 3 edições. Porque ele é um professor da PUC do Rio, que tinha essa turma e tinha uma apostila, certo? Com o passar do tempo, o que é que ele fez? Ele transformou a apostila no livro. Só que essa apostila no início era disponibilizada na internet. Então é basicamente a mesma coisa do livro, só que muda que tem mais exercício, nada mais, mas a teoria é a mesma. Baixar a apostila. E essa apostila a gente Oi? consegue pegar na internet? Oi? A apostila a gente ainda consegue pegar? Encontra. Nas estruturas, certo? E aí ele fez uma nova edição, um pequeno
detalhes modificando a primeira edição do livro, certo? Então, qualquer uma das três atende, ok? Qualquer uma, sem essa apostila em PDF. Oi? A apostila em PDF. Eu não tenho, porque eu tenho um livro mesmo, entendeu? Quando eu estudei, eu formei em 2010. Tinha acabado de lançar esse livro, então eu já estudei. Aliás, ele deve ter lançado em 2009, que foi um semestre que eu fiz a disciplina, essa disciplina. Então... A apostila é do mesmo autor? É do mesmo autor, é dele mesmo, é a mesma praticamente. Se pegar um livro de análise de estrutura de 30 anos atrás, não serve, não? Não serve, porque assim, os métodos... Porque os meus eu tenho, né? Por exemplo, de Susequinde. Susequinde é a coleção, todo mundo já ouviu falar. Essa coleção é a mais clássica, digamos assim. Susequinde foi professor desse cara. Então, esse livro dele, ele já diz no início, no prefácio, eu acho, que é baseado no livro de Susequinde. Agora, claro, a metodologia é outra, os desenhos são outros, então é melhor a visualização, certo? Mas Susequinde atende perfeitamente também, certo? Sem nenhuma... Só que tem que observar o volume. O primeiro é para estrutura isostática, o segundo, acho que é método das forças, e o terceiro é método de deslocamento, né? Isso. Aí vai depender aí de qual matéria a gente está vendo para usar o livro adequado, tá? Mas os dois atendem tranquilamente, certo? Tem o de Lima Soriano também, eu acho que está no plano de vocês isso, também atende, certo? Ou seja, qualquer livro que vocês gostarem mais da linguagem, que aborde método da força e método de deslocamento, vai atender para a nossa disciplina, ok? Bom, então vamos lá relembrar aqui o diagrama, certo? Primeira coisa, quais os pontos principais que eu devo olhar? O valor do momento, ou do cortante, qualquer o esforço que seja, para desenhar o diagrama. Quais os pontos principais? Os extremos. Mas os extremos de quê? Sempre que muda a barra só? Sempre vai extremos. Mas como que eu vou saber que são os extremos? Apoio. Calculação de apoio. Certo, mas vejam bem, o que vocês estão me dizendo. Vamos aqui para esse exemplo, que fica mais próximo. Quais são os pontos? Digamos que eu tenho A, B, C, D. Onde que eu olho os valores do momento? Oi? Vai nos interessar mais os máximos. Isso, mas como que eu sei onde são os máximos? Quando o cortante é zero. Mas onde o cortante é zero, perfeito. Só que eu não sei também o cortante, o diagrama. Onde que eu vou saber que é zero? Uma via apoiada? Hã? Não, na rótula. Na rótula eu sei que o momento vai ser sempre zero. Bom, conselho para vocês. Vocês sabem o seguinte, que a derivada do cortante em relação ao x é igual a menos a carga, né? Estão lembrados disso? A primeira derivada do esforço cortante em relação ao x é a carga. Calma aí, quem não lembra a gente já vai lembrar. A derivada do momento fletor em relação ao x é igual ao cortante. Certo? Então, por que quando a gente tem um trechinho distribuído, o diagrama de momento fletor é uma parábola, como vai ser o diagrama do meu cortante? Linear. Por quê? Se a gente tem uma equação do segundo grau para o momento fletor, e eu sei que se eu derivar ele uma vez eu jogo o cortante, quando eu derivo uma função de segundo grau, eu tenho uma função de primeiro grau, não é isso? Portanto, é uma reta, né? Se eu derivar esse cortante, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma constante, né? Por isso, ó, que aqui é um valor constante. Certo? Vamos fazer o inverso. Eu tenho uma carga constante. Se eu integro uma constante, eu tenho o quê? Uma função de primeiro grau. Se eu integro uma função de primeiro grau, eu tenho uma função de segundo grau. Por isso é uma parábola, que é o momento. Por que eu estou querendo dizer isso a vocês? Porque os pontos principais onde a gente deve observar, cortante ou momento fletor, seja qual for o esforço, é o quê? Sempre que tem transição de carregamento ou transição de barra. Certo? Então aqui, ó, eu vou olhar aqui nesse ponto no A, porque mudou a barra.
Nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de E, porque mudou, aqui estava descarregado e começou a ser carregado. Oi? Ponto o quê? Pontual. Pontual, exatamente. Mas mudou, aqui estava descarregado, aqui tem carga. Então eu verifico aqui, certo? Verifica aqui porque mudou a barra, verifica aqui porque mudou a barra e verifica aqui porque mudou a barra. No meio, não preciso verificar, porque se eu conheço o comportamento de um trecho descarregado, o que é que acontece? Só eu traçar os extremos, certo? Então vamos lá lembrar. Primeiro vamos fazer o deck. Outro conselho quando vocês tiverem o corte, adota sempre olhar dentro do corte, certo? Porque evita qualquer confusão. Vamos lembrar da convenção do cortante. Eu tenho aqui a seção de análise, certo? Eu sei que se eu estiver olhando para o lado esquerdo, como é essa convenção? Positivo para cima, negativo para baixo. Se eu estou do lado direito, positivo para baixo, negativo para cima. Certo? Então vamos lá começar. Meu olhar está aqui dentro, certo? E agora eu quero o cortante aqui no meu ponto A. Quanto é? O que é que eu faço? Dou um corte no meu ponto A, olho para baixo, olho tudo e tá aqui para trás. E aí, o que é que vocês preferem? Melhor para baixo, né? Para baixo é melhor. Para baixo melhor. Então, carga concentrada. Quais são os critérios que a gente tem para analisar o cortante? O que é que eu tenho que fazer? Verificar antes e verificar depois. Porque se eu disser assim, imagine que eu tenho uma viga aqui. Eu vou apagar isso aqui, tá? Para limpar o quadro, porque senão fica muito bagunçado. Imagine que a gente tem aqui uma viga, certo? E eu quero analisar o cortante dela. Bom, quando eu digo verifiquem o cortante bem aqui em cima da carga, o que é que você me diz? Vou olhar para o lado esquerdo e olhar para o lado direito, né? Digamos que isso aqui seja 10, aqui vou ter 5 e aqui vou ter 5. É isso? E aí eu quero analisar o cortante bem aqui em cima dessa carga. O que é que vocês fazem? Vão dar um cálculo, vão olhar para o lado esquerdo ou para o lado direito. Vão olhar para o lado esquerdo, eu tenho 5 subindo. E aqui, eu tenho quanto? Quem garante se eu estou em cima da carga? Eu posso ter metade para um lado e metade para o outro. Mas eu não posso garantir nada. Então, qual é a regra quando a gente está olhando um cortante de uma carga concentrada? Tenho que verificar ligeiramente antes e ligeiramente depois. Porque isso vai gerar o que a gente chama de descontinuidade, certo? Então eu sou obrigada a verificar antes e depois. Claro que essa distância aqui não importa, ela é pequenininha só para fim de minha análise, certo? Mas eu sou obrigada a verificar antes e depois, ok? Sempre. Então voltando aqui para o nosso caso, eu estou com o meu olhar aqui dentro do pórtico. Qual é o cortante aqui no meu ponto A? O que é que eu vou fazer? Verificar antes e depois. Antes aqui, ligeiramente antes do ponto A. Quanto é o cortante? Olhe para baixo. 0. Perfeito. Segurança, gente. O que é que o esforço cortante faz? Ele tende a cortar a minha barra, não é isso? Ou seja, as forças que vão tender a fazer isso. Então, as forças em X nessa barra, né? Então, 0. Segurança. Depois da minha carga, ligeiramente depois, quanto vai ser? Oi? 1, né? HA. H1. Certo? Então, HA. 1. Tá? Bom, qual é o cortante aqui no meu ponto E? Mesma coisa, eu verifico antes. Antes do meu ponto E, quanto é que vai ser? Vai ser o próprio 2, né? Antes é 2? Ou 1, desculpe. 1 vai ser o próprio 1, né? Porque eu vi a distância aqui embaixo e coloquei o número 2. Vai ser o próprio 1, não é isso? E depois? 2. Cuidado. 2 mais 1. Depois eu vou ter 1 para cima e 2 para baixo. Então eu vou ter menos 1, não é isso? Menos 1, tá? Então o que é que... Oi?
Não tá certo, menos 1. Isso, então, eu sei que isso é um trecho descarregado. Como é o diagrama de um cortante do trecho descarregado? Constante, nesse caso, não é isso? Então, aqui a gente disse que vinha para o 1 aqui, né? E aqui, depois, ele vem para menos 1, né? Então, Só. certo? Observem que a descontinuidade que eu falei é no mesmo valor da carga. Certo? Eu tenho 1 e ele vem para o menos 1. Certo? Então, ao todo dá 2 kN. Certo? Cortante aqui nesse ponto. Zero. Vamos olhar. Não, aí é Menos 1. Perfeito. Menos 1. Eu tenho 1 para lá. Certo? E 2 descendo. Portanto, 1 descendo, né? Menos 1. Ok? Menos 1. Menos 1. Certinho? Alguma dúvida? Acho que começamos, né? Depois de Francolino. Silvio? Silvio, alguma dúvida? Tranquilo? Mesmo? Pessoal, alguém está com dificuldade nisso aqui? Eu posso repetir. Ninguém? Posso repetir? Bom, como é teu nome? Alessandra, a gente está procurando o esforço cortante. O que é o esforço cortante? É o esforço que tende a cortar a barra, cisariar a minha seção transversal. A minha seção transversal do primeiro ponto foi o A, certo? Só que o A, ele está sujeito a uma carga concentrada, então eu preciso verificar antes dela e depois dela, certo? Como é que a gente faz isso? Antes. Como é que a gente faz isso? Dá um corte na seção do meu interesse, verifico antes dela ou depois dela, porque ela está em equilíbrio, tanto faz eu olhar para um lado ou para o outro, tem que dar a mesma coisa. Eu vou observar o quê? Qual vai ser meu critério de escolha, aquele que for mais fácil, tá? Então aqui no meu ponto A, se eu fizer o corte antes do ponto A, ligeiramente, e olho para baixo, tem alguma força que faz cortando? Não, né? Agora, se eu olho depois do ponto A, tem alguma força que faz cortando? O HA, né? O HA, se eu olhar aqui para o lado esquerdo, ele está para cima. Se ele está para cima, qual é o sinal que a gente vai colocar? Eu apaguei aqui, mas é o positivo. Não é isso? Portanto, valor de HA positivo, 1. 1, certo? Bom, aí eu venho para cá, para esse meu ponto. Mais uma vez, a minha seção de interesse está sujeita a uma carga concentrada. Então, eu preciso verificar antes e depois. Tá? Verificando antes, quanto é o meu cortante? 1, certo? Eu sei que é 1, traço aqui 1. Por ser um trecho descarregado, o cortante tem que permanecer constante, não é isso? Portanto, eu traço uma reta do 1 até para cá. Só que eu preciso verificar também depois, né? Porque aqui é uma carga concentrada. Depois, quanto é que é o cortante? Menos 1, certo? Então, menos 1. Tá? Aqui, traço aqui para encontrar o menos 1. O outro ponto vai ser aqui, ó. Mas aí é o menos 1 porque empurrou 2, né? Exatamente. Fez a conta. Isso, certo? Menos 1, menos 2. Perfeito. Mais 1, menos 2, né? Menos 1. Aí, nesse ponto aqui, ó. Mais uma vez, olho para baixo, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou ter 1 menos 2. Menos 1 também, certo? E traço a minha barra, digamos, o diagrama total da minha barra. Tá? Meu outro ponto de interesse é aonde? É aqui, né? Professor, antes de continuar, só uma dúvida. No gráfico inicial, o HA estava para lá, para a direita. Isso. E o cálculo deu menos 1. Isso. Se eu permanecesse esse menos 1, como é que ficaria a cortante? Ela ficaria O que é que aconteceria? Ela estaria, ó, para cá. Isso. Né? Isso. Ela vir para cá, para baixo, olhando para o lado esquerdo, é menos 1. Menos 1. Certo? Só que o que acontece? Ela já era menos 1. Ela já era negativa. Quando negativo com negativo, vai para positivo. Por isso que aqui vai para positivo. Certo? Por isso que eu sempre apago, porque na hora de fazer o diagrama, eu uso as setinhas. E se eu esquecer de levar o menos 1, porque ele está assim, eu erro tudo aqui. Eu ia errar. Certo? É por isso que eu chamei a atenção na hora que a gente estava resolvendo. Tá? Ficou claro? Bom,
Então, agora meu ponto de interesse é aqui, né? E aí, o que é que vocês me dizem? E aí a gente tem a reação, né? Vai ser a reação. Bom, é uma carga concentrada aqui também, né? Então eu verifico antes e depois. Antes, tem alguma coisa para lá? Não. Depois, qual é o cortante? Essa é a reação. Eu vou ter RA, não é isso? Então 0,5. Vamos fazer pelo lado direito? Só para a gente ir aquecendo mesmo e pegar segurança. Eu vou ter 3,5 para cima. Se eu estou olhando pelo lado direito para cima, é o quê? Pelo lado direito, negativo, né? Tá? Então eu vou ter menos 3,5 mais 2 vezes 2, 4. Então eu vou ter o quê? 0,5. Certinho? Vamos lembrar aqui da convenção. Eu tenho a seção, certo? Se eu estou pelo lado esquerdo, positivo, negativo. Se eu estou pelo lado direito, positivo, negativo. Então eu vou ter menos 3,5 mais 4. Certo? Porque eu estou aqui, ó, nesse ponto. Ok? Observe que essa distânciazinha ligeiramente depois é infinitesimal, então ela não entra em consideração. Ok? Silvia, desculpa. Então 0,5. Então 0,5. Ok? Dúvidas? Nenhuma? Podemos seguir? Ou querem perguntar alguma coisa? Acho que tem gente meio sem se convencer. Alguém quer perguntar? Não. Então vamos seguir. Oi? Essa aqui, do RA? Do 0,5. Do 0,5, vamos lá. Eu quero cortante aqui no meu ponto A. Ou no meu ponto D, né? Que eu chamei? Ponto C. Certo? O que é que eu vou fazer? Eu sei que meu ponto C, ele vai estar submetido a cortante. E o cortante nesse ponto tem que ser cortar aquele... No sentido o quê? No sentido vertical. Portanto, as forças que vão estar atuando no sentido vertical ali. Ok? Eu sei que eu tenho um RA bem naquele ponto. Um RA é uma carga concentrada. Então, eu faço a verificação antes e a verificação depois. Né? Se eu verificar antes dele, o que é que tem para lá? Zero. Certo? Verificando ligeiramente depois, eu vou ter o seguinte. Dou o corte e olho o que tem aqui. Tem o quê? Ó? Só o RA, 0,5. Portanto, 0,5. Chegou? Se eu quiser olhar pelo lado direito para pegar segurança, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou olhar tudo que está aqui para o meu lado direito, né? Então eu vou ter menos 3,5 mais 2 vezes 2, mais 4, né? Então eu vou ter da mesma maneira 0,5. Então observe que tem que dar a mesma coisa. Se tiver diferente, a gente errou alguma coisa. Ok? Então 0,5. Cortante agora aqui nesse ponto, ó, ligeiramente antes da quininha. Por que eu estou fazendo ligeiramente antes? Porque eu já sei que aqui tem uma carga, ó, concentrada. Certo? Eu sei que depois, ó, não vai ter nada, vai ser 0. Mas ligeiramente antes, ó, quem é? 3,5, não é isso? Só que é positivo ou negativo? Está à direita do corte, está à direita do corte, ele é positivo. Não, negativo, ele está à direita para cá. 3,5 negativo, perfeito, certo? Então, 3,5 negativo aqui. E como que é o comportamento do diagrama de esforço cortante do trecho uniformemente distribuído? Cortante. Uma reta, perfeito. Vejam bem, eu tenho um carregamento constante. Eu sei que se eu integrar a carga, eu tenho cortante. Se eu integrar uma constante, eu tenho uma função do primeiro grau. Então, tem que ser uma reta. Certo? Se vocês esquecerem, em algum momento, olha para o carregamento. Se integra uma constante, é uma função do primeiro grau. Se integra mais uma vez, no momento, é uma função do segundo grau. Certo? Então, ó, saio do 0,5 e vou por 3,5 negativo. Tá? Por isso que eu disse, só precisa a gente saber o momento cortante nos pontos onde eu tenho transição de carga e nos pontos de transição de barra. Porque o comportamento intermediário eu sei como é o gráfico. Certo? Por isso que eu comentei aquilo com vocês.
Certinho? Bom, agora o cortante aqui, nesse ponto. Aqui, ó. E aí, o que vocês me dizem? Mas só se olhar para baixo, né? E aí? Com vocês, 5 minutinhos. Hã? Tem um HB aí. Isso, e aí? Vai ser positivo ou negativo? Tô aqui, ó, meu olhar tá aqui dentro. Negativo. Tô aqui, esse meu lado direito e o restante é esquerdo. Vou olhar pro lado direito, né? Que a gente viu que era mais fácil. E aí? Tá? Tá pra baixo, não? Tá pra baixo. Então é o quê? Pelo lado direito pra baixo? Negativo. Positivo. Positivo, ó. Foi você que Certo? Positivo, então, um positivo, né? Certo? Cortando aqui nesse ponto, antes da carga, ligeiramente antes do meu ponto B, ó. Quanto é? Antes do ponto B? Aqui, ó, antes aqui, ó. Depois ela tem, permanece um. Agora, depois dela, o que acontece? Do zero. Certo? Não é um, é atração. Permanece um, zero. Por quê? Certinho? Bom, agora vou pedir que vocês podem se juntar em trio da forma como quiserem para fazer o diagrama de momento fletor. Com vocês. Tem 10 a 15 minutinhos. E aí a gente passa para outra atividade. Certo? Sim. Eu sempre fazia esse diagrama aí, então, esse último aí. Esse aqui? Esse último aí. Por quê? Porque eu falei pegar o sentido da Se você estiver olhando pelo lado esquerdo, você pode pegar o sentido da força. Agora, pelo lado direito, tem que ver. Oi? Aí por diagrama. Não, ó, veja só. Imagine que você tem uma viga aqui, ó. Certo? O sentido da força. O sentido da força que vai estar atuando é assim, né? Só que aqui você tem uma reação. Tá? Você sempre dá um corte olhando pra cá. Aí o que acontece? Aqui você vai obedecer o sentido da força. Olhando ainda para a esquerda, essa carga está para baixo, então você vem descendo. Não, me refiro ao último versículo. Esse aqui? Essa barra? O sentido da força eu colocava sempre para cá. Mas o que acontece aqui? Você está aqui olhando pelo lado direito, certo? Vamos olhar a convenção. O que acontece? Olhando pelo lado direito, como é que ela está acontecendo? Eu poderia olhar do lado esquerdo. Oi? Eu poderia olhar. Poderia, só que você tem que considerar tudo que está aqui. Aumento nesse ponto aqui. Eu já lembro do ponto E. E vai tracionar onde? Quem tem uma régua? Perfeito. Eita, essa aqui vai dar problema. Tá logo. Perfeito. Nossa, essa aí tá perfeita. Bem flexível. Bom, por que no diagrama de momento fletor a gente sempre desenha onde ela está tracionando? Onde a fibra está tracionando? Porque o concreto ele tem resistência à compressão e contração. Perfeita análise de seu Silvio. O que acontece? O concreto não resiste à tração, certo? Então, como ele não resiste à tração, a gente bota o quê? As barrinhas de aço. E essas barrinhas de aço são colocadas exatamente onde o concreto vai tracionar, tá? Então, a gente sempre vai estar desenhando onde o concreto está tracionando. Porque é para dizer ali, ó, aqui nessa posição tem que ter barra de aço, certo? Mas é forçado. Exatamente. Porque se o concreto não tiver a barra de aço, ele vai romper, ele é um material frágil, não é isso? Não é um material dúctil que avisa quando está deformando, ele rompe direto. Então, sempre a gente tem que desenhar onde a fibra está tracionando. Sempre, sempre, porque tem que indicar onde vai ser o posicionamento do aço. Quem trabalha com projeto estrutural aqui? Desenho. Como é um projeto, digamos, estrutural, dimensionamento de concreto armado, uma viga que tenha momento positivo e negativo. Por exemplo, eu tenho aqui uma viguinha
Marca fixado. E tem uma viguinha. O diagrama dele vai dar uma coisa mais ou menos assim. Como é que você vê isso no projeto da ferragem? Aí você vai ter mais ou menos o desenho assim. Tem uma coisa aqui saindo. O que é que acontece? Você vai ter mostrando umas barras de ferro aqui embaixo, não é isso? Depois vai ter umas barras de ferro aqui em cima e outras aqui embaixo. É desse jeito que vai aparecer. Claro, um desenho profissional, não é isso aqui, mas de maneira geral que vocês vão visualizar isso. Por quê? É a mesma coisa de você passar a ferragem aqui embaixo, passar a ferragem aqui em cima e passar a ferragem aqui embaixo. Certo? Sempre vai ser onde a fibra está tracionando. Ok? Então vamos voltar aqui. Qual é o segredo para a gente saber onde ela está traciona? Se está com dificuldade, traz uma régua. Estou aqui minha barrinha, certo? Bom, olhando aqui para baixo, eu dou um corte aqui. Olhando para baixo, eu vou ter HA para lá, né? HA faz o quê, ó? Traciona dentro, né? Então, eu saio do zero e venho para, quanto é o momento aqui? 1,5. Como é o comportamento do momento fletor para um trecho de carga concentrada? Uma reta, né? Então eu saio do zero e venho para o 1,5. 1,5. Isso, 1 vezes o 1,5. Tá? Como é teu nome? Que tá falando faixa vermelha aqui na. Como é teu nome? Daiane. Daiane, tá tranquilo, Daiane? Mais ou menos. Qual é a parte que você tá com... Essa que você está explicando. É? Em que sentido? A questão de onde traciona? Isso. Vamos lá, eu tenho aqui a minha seção transversal, que é de interesse, que é aqui, certo? E eu quero saber de que lado ela traciona. Bom, a HA está para lá, né? Sim. Então eu coloco aqui a HA para lá. Onde é que ela traciona? A parte de dentro, né? Portanto, se ela traciona a parte de dentro, eu tenho que desenhar dentro. Então eu saio do zero, que o momento aqui era zero, e o momento aqui é 1,5, porque é 1 vezes 1,5. Então aqui é 1,5, aí eu saio. Traço uma reta de primeiro grau. Certinho? Alessandra? Também? Francolino? Dentro da ótica daquele cálculo da área que eu estava te falando, pega a área lá, calcula o e-mail, joga o e-mail para dentro, funciona do mesmo jeito? Funciona do mesmo jeito. Da mesma coisa. Se quem está acostumado a fazer por área, pode fazer também. Só tem uma questão aí. Só tem uma questão. Daqui a pouco vocês vão precisar ser mais ágeis. Porque quando a gente vai entrar em método das forças, a gente não vai usar diagrama de esforço cortante. Vocês fazem o momento fletor baseado do cortante, né? Da área do cortante, não é isso? A gente não vai precisar do diagrama do esforço cortante, só vai precisar do momento fletor. Só que você vai precisar do momento fletor e depois você vai precisar de algumas outras coisas. Se vocês for ficar muito tempo fazendo a área do cortante para depois do momento fletor, vocês vão perder muito tempo. Certo? Não, mas cada um pode fazer da maneira como quiser. Eu só estou alertando para essa situação. Aprendeu mais rápido. Isso. Tentar praticar dessa maneira, dando corte na sessão. Ou então ser mais ágil na hora de fazer o diário de cortante. Certo? Só isso. Tem sinal positivo e negativo, atração negativa, atração. Não, ele é assim, né? Tracionou embaixo, positivo. Tracionou em cima, negativo. Tracionou, se a gente tiver um corte, tracionou fora, negativo. Tracionou dentro, positivo. Isso, positivo. Positivo, tá? Então vamos lá. Aumenta agora aqui nesse ponto. Zero, né? É um trecho descarregado, então saiu do 1,5 para 0. Dúvida, Tiago? Ele estava aqui 1,5, né? E eu sei que ele tem que vir para o 0. A rótula é 0? É 0? Então, só traço, ó, do 1,5 Não para sai de baixo, não, cara. Oi? Não saiu do ponto RA, né? De baixo. O daqui? É. Sai, ó, mas o que acontece? Vamos lá fazer o momento. Que é o gráfico lá. Não, é o complemento do desenho. Sai do zero, só que é o meio, mas no meio é zero. Isso. É que eu não vi o traço, ele tá bem apagado. Ah, Assim tá. tá apagado. É, acho que tá fraquinho, né?
Mandou sentar lá atrás. Oi? Pessoal, tranquila. Como é teu nome lá atrás? Bernardo. Tranquilo? Todo mundo tranquilo aí com isso? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Ó, tá aqui a barrinha. Minha seção transversal é aqui. Certo? Então, ó, aplicando a força aqui embaixo, ó, traciona dentro. Certo? Bom, momento aqui na rótula eu já sei que é 0. Não é isso? Agora momento aqui nesse ponto. Aqui, ó. Tem uma carga. Vamos olhar para o esquerdo ou para o direito? Vamos olhar para o direito, dá quanto? O direito vai ser positivo. E aí? 2 vezes 2, 4. Direito aqui, ó. Se eu tô olhando pro direito, entra tudo que tá aqui. Pra baixo ali. Ah, tá. Certo? Aí tem uma carga pra lá. Empurrando pra lá. Eu vou ter HB dentro dessa distância, né? Isso. E vai ser positivo ou negativo? Negativo. Direito ou esquerdo? Aqui, olha, aqui, ó, por esse lado. Direito? Direito? Sim. Direito positivo. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a minha barrinha. A pergunta é, positivo ou negativo? Não. Onde é que vai tracionar? Do lado de fora ou do lado de dentro? Vamos lá. Minha barra tá aqui, ó. Minha barra tá aqui, ó. A força HB tá Lá de fora. então, traciona do lado de fora. Vamos levar isso aqui como se fosse abrir o porco? Olha como é que ele fica. É positivo ou negativo? Negativo, né? Certo? Então, 3 negativo. Certo? Olhando pelo lado esquerdo. Vamos fazer pelo lado esquerdo? Eu vou ter 1 que multiplica 3. Abrindo ele faz isso, né? Nesse sentido, então, traciona embaixo. Não é isso? Menos 2 que multiplica 1,5, 3. Não é isso? Eu vou ter aqui 2 vezes 1, 4. Tracionando em cima, né? Portanto, negativo. Concorda? Tá olhando assim, não tá concordando não, né? Vamos parar aqui para ver. Todo mundo é acostumado com aquelas áreas. Ah, mas essa aqui é mais fácil. Não, vamos lá. O segredo é faz um corte e usa as convenções. Olha para o lado esquerdo ou para o lado direito, certo? Se eu olhar, colocando sempre dentro do ponto, tá? Então, eu tô aqui nessa seção, eu vou olhar tudo que tá para cá. Então, eu vou ter RA vezes essa distância. Então, RA vezes 2, certo? Mas, se a gente pensar, ó, o HA, nesse meu ponto, ele vai tender a fazer, ó, certo? Então, é positivo, né? Mais, então, mais HA vezes 3, né? O 2 aqui nesse ponto, o que é que ele vai fazer? Ele vai tender, ó, a puxar, não é, ó? Negativo, né? Menos 2 que multiplica 1,5, não é isso? E agora, ó, aqui, 2 vezes 2 vezes 1, não é isso? Então, negativo, menos 4. Então, RA vai dar 0,5 vezes 2, mais 1 vezes 3, menos 3, menos 4. É isso? Então, eu vou ter 1 mais 3, menos 3, menos 4. Quanto é que dá? Menos 3, né? Certo? Vamos olhar pelo lado direito de novo agora. Olhar pra cá, tá? Eu tenho minha barrinha HB, ó. Imagine que isso aqui tá tudo ligado. Minha HB fazendo isso, ó. O que é que ele vai tender a puxar meu braço lá em cima? Vai fazer isso, meu braço, né? Então, é positivo ou negativo? Negativo lá direito? Sim. Fora do pote. Aqui, ó, pessoal, ó. A barrinha tá aqui. É a força. Imagine que esse meu dedo aqui é outra régua. Ligada. Quando eu faço uma força aqui pra dentro, ó, o que é que ela vai tender a fazer?
Negativo. Tracionando aqui e aqui, né? Sim. Em cima e aqui, né? Do lado de fora. São duas trações. De quanto? 1 vezes 3, né? Portanto, menos 3. Dá ou não o mesmo resultado? Mesmo resultado. Mesmo resultado. Certinho? Tranquilo, pessoal? Aí todo mundo conseguiu visualizar? Tem que praticar. Tranquilo não. Tranquilo não foi não. Tem que praticar. E aí os exercícios ajudam. Certo? É fazer uma revisãozinha. Vem pro menos 3 aqui, né? Traciona em cima, que a gente viu, não é? Então, vamos lá, pessoal. Eu saio do 0, vou pro menos 3, o que é que eu faço? Aqui tem que ser uma parábola, não é? O que é que eu faço? Que é L2 sobre 8. Não é isso? No meio do vão. Isso aqui é o que é L2. Essa aí que tá. Certo? Como é que tá isso aí? Todo mundo entendeu? Precisa exercitar, né? Mas a informação todo mundo teve, entendeu direitinho o que foi que eu fiz? Bom, então vamos praticar, certo? Então o que é que vocês preferem? Então vamos deixar para fazer essa atividade na próxima aula. E hoje a gente fica treinando isso. O que é que vocês acham? Ou querem entrar nessa atividade e... Você pode até postar também lá no fórum uma coisa que a gente já vai fazer. Não, então pronto, vamos fazer o seguinte. Postagem de vídeo a gente treina em casa. Treina em casa, é melhor. Pronto, então vamos entrar já nessa atividade. Postagem, não sei se é aderente aí o modelo do Não, eu faço bem. E aí fica bacana, que aí a gente vai por repetição. Você resolve 3, 4 exercícios, aí vai. 4 exercícios tá bom. E esse modelo de abrir, pelo menos para mim, a visualização ajudou muito. Se puder pelo menos resolver esse modelo de abrir o código. Tá. Para mim me facilitou muito a visualização. Não sei para outros, mas. Beleza. Vamos terminar aqui o foco, pessoal. Vamos lá, ó. Vamos lá. Momento aqui nesse ponto. 3 também. E vai ser tracionando fora. Tracionando fora ou dentro? Fora, né? Então, 3 também. 3. Né? E o momento aqui nesse ponto? 0, né? Então, é um trecho descarregado, portanto, é uma reta, né? O momento fletor sai de menos 3 e vem pro 0. Tá? Observem que aqui, ó, por equilíbrio do nó, o resultado que eu tenho aqui tem que estar dentro aqui também, viu? Porque é uma ligação rígida. Então, o valor do momento fletor numa extremidade tem que, é o mesmo valor na mesma extremidade com relação a outra barra. Certo? Bom, agora vamos passar para outra atividade aqui. Vai girar em torno de estruturas hiperestáticas, certo? Só que a gente trabalha, vamos lá, pessoal, a gente trabalha com 3 conceitos: isostaticidade, hipostaticidade, vocês já viram lá no material, e hiperestaticidade. O que é isostaticidade? Eu vou até abrir aqui o PowerPoint e depois vai passar para ele a atividade, certo? Elasticidade. Conceito na prática. Já apertei aqui sem querer. O que é uma estrutura isostática? O número de equações é igual ao número de reações. Alguém falou aí. É só essa condição para a gente definir o que é uma estrutura isostática e uma estrutura isostática? É só isso? Ou tem mais algum critério? Hã? Além disso, a estrutura tem que ser estável. Não é isso? Bom, partindo desse princípio, se uma estrutura tiver o número de reações e o número de equações iguais, ela é uma estrutura isostática. Então, vamos lá colocar aqui uma situação. Essa é uma estrutura de que tipo? Isostática ou não? Eu tenho 4 equações para 4 reações.
Porque eu tenho aqui no meu apoio A 1, 2, 3, 4. E, portanto, eu tenho uma rótula aqui, eu tenho somatório de forças em X, em Y, em momento, tudo igual a zero. Certo? Ou seja, isostática, não? Sim? Por que não? Se eu aplicar uma força aqui, ó, essa aqui, por exemplo, isso aqui é uma rótula. E se é uma rótula, ela permite o giro, não é isso? É uma articulação. Esse apoio é um apoio de primeiro gênero, então ele permite o deslocamento em X. Então essa barra pode fazer isso ou isso. Então ela fica estável. Portanto, é uma estrutura hipostática. Certo? Uma estrutura hipostática é quando qualquer modelo estrutural não tenha estabilidade e também quando ela tem um número de equações maior que o número de reações. Certo? Ou seja, imagine que eu tenho isso aqui agora. Eu teria uma reação e outra reação. Duas reações para 3 equações de equilíbrio. Certo? Ela seria hipostática. Além disso, claro, ela já não era estável aqui, né? Qualquer estrutura hipostática é instável. Certo? E temos também o conceito de hiperasticidade. Certo? O que é uma estrutura hiperestática? Claro, se a gente já viu a hipostática e a isostática, a hiper, ou seja, maior, a gente vai ter o quê? Que o número de reações é maior que o número de equações. Certo? Só que aí a gente tem algumas situações diferenciadas. Por exemplo, se eu tenho a rótula aqui, o que acontece? Essa minha rótula, ela está comum a 3 barras. Certo? Então, essa rótula comum a 3 barras, ela me dá quantas equações? Ah, aqui já está dizendo, né? O número de equações que uma rótula dá é sempre o número de barras ligadas a ela menos 1. Por quê? Porque se eu fizer momento na rótula igual a zero só por esse lado, consigo fazer, não consigo? Se eu fizer momento na rótula só por esse lado aqui, igual a zero, consigo fazer. Então eu tenho duas equações. Aí alguém me pergunta, ah, professora, mas eu poderia também fazer por esse lado. Se você faz por esse lado também, você está somando tudo. Ou você faz só por esse lado ou por esse, ou só por esse ou por esse. O que você não pode fazer é somar tudo, porque senão cai no mesmo conceito de somatório. Certo? Então, o que acontece? Eu tenho duas possibilidades de fazer a equação e dizer que o momento está na rótula é zero. Portanto, ela me fornece duas equações. Certo? Se ela me fornece duas equações, eu tenho o seguinte. Além das 3 que a gente já conhece, somatório de forças em X igual a zero, somatório de forças em Y igual a zero, somatório de momento em Z igual a zero, eu tenho momento na rótula 1 igual a zero, momento na rótula 2 igual a zero. Portanto, eu tenho 5 equações disponíveis, não é? Sim ou não? E quantas incógnitas eu tenho aqui? Oi? Eu vou ter 3, 5, 8, né? 8? 6, 7, 8. 8 incógnitas. Eu não consegui achar esse 8 aí, não. Eu tenho 3 reações aqui no engaste. Que é aquelas 3 que você mostrou lá, né? Três iniciais que você mostrou lá. Não, esse aqui são as equações. Não. O primeiro exemplo que você deu lá, um assim e outro assim. As 3 ali. As 3 ali. Isso, 3 aqui, que é um engaste. 2 no apoio segundo gênero, 5. Mais 3 do outro engaste, 8. Né? Quantas equações? As 3 equações de equilíbrio, que eu já conheço sempre. Momento na rótula por um lado igual a zero, momento na rótula pelo outro lado igual a zero. Por quê? Porque eu tenho 3 barras ligadas à rótula. Então vai ser sempre assim. O número de incógnitas NI, se eu tiver rótula, claro, certo? Menos o número de equações disponíveis, as 3 de equilíbrio que a gente já conhece, menos o número de barras, menos 1, número de barras ligadas à rótula, certo? Nesse caso aqui eu tenho 3 barras ligadas à rótula.
Portanto, eu tenho duas equações disponíveis, certo? Que está mostrado aqui, ó. 3 menos 1, rótulo a 3 barras ligadas, certo? Esse 3 é as equações de equilíbrio e outras reações de apoio, número de incógnitas. Certinho? Tranquilo isso aí? Ou não? Bom, aí a gente passa para outro aspecto diferenciado. Quem me diz a análise dessa situação aqui? Eu vou ter 4 reações de apoio, não é isso? 4 incógnitas. Quantas equações eu tenho disponíveis? 3, né? Isso são as básicas de sempre. Essas 3 aqui, né? Aí alguém me diria, pronto, professora, é uma estrutura hiperestática, porque tem 4 incógnitas e 3 equações. Então é uma estrutura hiperestática de grau 1. Por quê? 4 menos 3, 1. Então hiperestática de grau 1. Ok, só que tem um detalhe. Se você conhecesse, por exemplo, as reações de apoio de cada um desses apoios, você conseguiria determinar o esforço de cada uma dessas barras, não conseguiria? Sim ou não? Agora, num ciclo, como é que funciona isso? Você conseguiria dizer? Não, fica sempre dando volta. Então, em função disso, sempre que tiver um ciclo, uma parte fechada, um quadro, você, além das incógnitas das reações, você não tem como determinar os 3 esforços presentes em um pórtico, em um ciclo. Portanto, 4 incógnitas mais 3 incógnitas, nossa senhora, quase sai, mais 3 incógnitas referente a cada um dos esforços que atuam dentro de uma barra de pórtico. Portanto, eu teria 4 reações de apoio mais número de esforços, certo? Por que vezes 3? Porque num pórtico eu tenho 3 tipos de esforço, cortante, normal e fletor. Então, o número de ciclos vezes 3, menos o número de equações. Ok? Sim ou não? Então vai ser sempre. Oi? Sempre. Sempre. Se você tiver um ciclo, o número de incógnitas presente no ciclo é sempre 3, se for de pórtico. O ciclo poderia ser um quadrado. Poderia ser um quadrado, é um ciclo, certo? Por quê? Porque num trecho fechado eu não consigo dizer qual é o esforço da minha barra. Então, é um valor desconhecido. Por ser desconhecido, ele entra com o mesmo aspecto do valor desconhecido de uma reação. É uma incógnita. Entenderam? Tranquilo. Eu estou entendendo o que você está explicando. Se eu tiver que realmente justificar o porquê, eu confesso que eu não compreendi ao ponto de justificar. A sequência do que você está falando aí, eu compreendi. Agora, de onde tirar os elementos de explicação? Tá. Você consegue determinar, você dá um corte aqui, você consegue determinar. Perfeito. Consegue? Perfeito. Agora dê um corte aqui, como é que você faz? Você dá um corte aqui, você dá a volta aqui e volta para cá. Você quer olhar por esse lado, você dá uma volta aqui e volta para cá. Então você não tem um critério para dizer lado esquerdo ou lado direito, porque é um ciclo, certo? Então você não tem como fazer essa determinação e, portanto, passa a ser uma incógnita, certo? É por isso que a gente associa 3 incógnitas quando se tem um ciclo. Certinho ou não? Elisman. E aí? É um processo. Tá, só para eu ter uma ideia aqui, quem estudou já o material antes de vir para a aula? Eu não. Bom, por que eu estou perguntando isso? Porque é importante que vocês leiam. Essas mesmas figuras estão lá. Para quem estudou, está vendo que é a mesma figura. E é a mesma explicação que eu estou dando aqui, certo? O que eu quero dizer com isso? Oi? Não é não. Monitor. Agora está carregando. Ela está carregada. O que acontece? Lembram do exemplo que eu dei, ó? Que era assim, com uma rótula aqui? Sim. Aqui tá ok, né? Agora aqui, ó, cai na hora, porque essa rótula permite que ele gire, certo? Então ela fica encostada. Deixa eu colocar aqui, senão ela vai cair. Passa
fazer rápido, o negócio cai de ponta. Tá, ajuda aí? Quer? Ei, cheguei. Chega, Renato. Chega não, Renato. Pode ajudar ali, professor. Vai tomar água. Vai sair no vídeo. Eu falando. Vai lá, vai lá. Olha, o que é que acontece? Olha a diferença agora. Vamos lá, pessoal. Se eu aplicar uma força aqui, Alô? o que é que vai acontecer? A análise que eu quero que vocês façam na próxima aula é exatamente isso. Eu aplico uma força em um determinado ponto, como que a estrutura vai se deformar e como que você pensar, na verdade, porque não vai dar para ver no modelinho, como que esses esforços vão atuar nesse tipo de estrutura. Fazer essa análise para uma estrutura hipostática, hiperestática e uma isostática. Justamente para vocês terem aí um parâmetro, principalmente da estrutura hiperestática, que é o que a gente vai estar utilizando aqui, a deformada da estrutura. Certo? Então vai ser mais ou menos por aí essa atividade que a gente vai fazer na próxima aula. Certinho? Bom, vou continuar porque eu vou entrar em aula agora na próxima turma, certo?